Olá, turma. Bem-vindo aí à nossa aula. Eh, Essa aula aqui vai ser a continuação da aula passada, né, do slide 6, que a gente começou falando, né, sobre o relevo e outros conceitos, né? A gente já apresentou, inclusive, os processos erosivos, o formato de relevo, entre outros, né? Então aqui a gente vai finalizar, vai dar essa continuidade justamente para concluir aquela aula, tá bom? Então vamos lá aqui pegar o restante do slide, né, para a gente dar sequência. Então aqui, né, nós temos a gente vinha falando, né, dos tipos de processo erosivo, né? Que basicamente a gente falou, né, o termo de sulco, né, a erosão em sulco, né, que seria aqueles aqueles buracos, digamos assim, com até 10 centímetros de profundidade. E se o buraco tiver entre 10 a 50 centímetros, né, ele chama-se de ravina. E se aquele processo erosivo, né, tiver lá uma profundidade de mais de 50%, aí sim a gente fala de vossoroca, que é o principal processo de degradação, podemos dizer assim, das pastagens, do processo que a gente costuma ver aí nas propriedades, né? Que é as vossoroca. Então, diante disso, né, a gente percebe que esse processo erosivo é alinhado, digamos assim, com o desmatamento, com o assoreamento dos rios ou com a desertificação, são processos, né, que aceleram aí toda uma degradação, todo um impacto ambiental. A partir do momento que chega a esses níveis, né, é, o empresário, o produtor, o consultor e o profissional, o especialista, ele tem dificuldade de implantar justamente porque os custos e o tempo para se retornar, né, aquele processo original, ele se torna muito mais caro, com muito mais tempo. Então, por isso que o melhor, digamos assim, a melhor recomendação, né, para isso seria prevenir esses processos, quando seja possível. Ou quando tiver ali no processo de suco, de ravina lá da propriedade, tomar logo as providências, né, de recuperação. Aí, qual essas providências, quais essas técnicas? A gente vai falar um pouquinho aqui durante o slide. Digamos assim, algumas sugestões, né, algumas soluções para a gente estar implementando na propriedade de forma que, digamos, reduza essa erosão, reduza esse processo de não aproveitamento das propriedades, né? Podemos dizer assim. Então, aí temos um processo de curva de nível, um processo de terraceamento e a própria rotação de cultura que a gente vem conversando aí, né? Para a gente fazer, digamos, troca de cultura, né, constantemente, ou seja, colher uma cultura, uma plantação e plantar outro tipo, né, outra família daquela cultura. Né, digamos assim, geralmente acontece em grandes áreas, né, por exemplo, em rotação de cultura. Né? O agricultor planta soja, ele colhe essa soja, às vezes ele planta milho, planta feijão, às vezes ele nem colhe esse material. O interesse dele é justamente gerar biomassa para o solo entender, né, que houve uma mudança, houve uma rotação para ele poder plantar de novo soja, digamos assim, que seria a cultura de interesse deles. Mas voltando aqui, então, falando um pouco de curva de nível e terraceamento. Vocês podem ver na imagem aqui, ó, que parece que são coisas iguais, ó, assim, coisa meio que similar. Aqui, se eu pensar aqui, ó, as curvas de níveis, eu estou plantando numa direção, ó, como se ela tivesse uma altitude meio ou uma inclinação muito baixa, e aí a gente foi usando aí em formato de, como se fosse um círculo, né? Ou seja, fazer a curva de acordo com aquela altitude. A gente vai falar melhor no slide aqui, somente sobre essa questão. Por exemplo, a curva de nível. Tem aqui duas imagens, né, que, digamos, representa melhor. Então, ele foi plantando, né, em mesma altura, por exemplo, que seria a mesma cota. Quando a gente fala a mesma cota altimétrica, é como
num espaço lá tivesse a mesma altura, lá na frente tivesse a mesma altura, ou seja, ele for lá mapeando aquelas áreas com aquela mesma altura, né? E geralmente gera tipo um círculo mesmo, né? Porque vai ter uma cota alta, uma mais baixa, e aí tem uma certa planitude lá, tá? Entre essas direções. Isso é comum, né? Por exemplo, muito em áreas que já tem esse perfil, já, ela já tem uma certa inclinação aquele terreno. Então, é uma forma de usar esse tipo de plantio, porque vai, digamos, minimizar os próprios plantio aquela parte plana que fica, ela vai minimizar, digamos, a velocidade da água, né? Principalmente quando chove. Então, ela vai criar, tipo assim, anteparos, e aí, com isso, vai minimizar essa velocidade e isso daí vai favorecer a não erosão, né? Porque a erosão vai estar trazendo o resto de sedimento, o resto de material, o resto do nutriente, né? Lá vai lixiviando, né? Então, esse formato de plantio em curva de nível, ele vai ajudar isso, a quebrar essa velocidade. E com isso, né, o agricultor vai aproveitar aquela área que muitas das vezes não poderia não estar inacessível, inaproveitada, justamente porque as áreas inclinadas, né, elas não são boas para cultivo, né? Tendo em vista essa questão da chuva, né, e da velocidade da água aí que carrega todo o material. E quando ela carrega o material, ela dificulta a infiltração. E esses anteparos nos cultivos, né, na verdade, pode ou não ter cultivo, né? Nesse caso aqui, a gente está interessado na produtividade, né? Então, ele vai quebrar um pouco essa velocidade e vai infiltrar aí a água para o solo, a situação de grande interesse, né? Que aquele solo ele absorva, né? Ele tenha água justamente para ele oferecer aos plantios, tá ok? Aí tem diversos desenhos. E aí o grande detalhe do outro processo que a gente vai ver agora, que é o terraceamento, é que eu estou dizendo que lá na curva de nível, geralmente aquele terreno já é daquele jeito, já é meio que natural. Não há necessidade de colocar máquina, de revirar o solo, de construir aquela curva de nível. Basta fazer o cultivo num formato já que o próprio terreno já favorece. O terraceamento já é uma técnica que vai entrar trator e vai criar aquele ambiente, vai, digamos, meio que cortar aquela parte íngreme, né? Digamos assim, a parte que está mais, mais, mais no alto, né? Digamos assim, e justamente fazer um desenho similar, digamos, à curva de nível. Vai fazer lá os terraços, né? Terraceamento de terraço, seria essa parte aqui cortada, né? Não sei se vocês observam a ponta do mouse, né? Ele criou um terraço aqui, uma área aqui, ó, meio que plana, justamente para, se for muito íngreme aqui, né, a água vai vir e vai arrastar tudo, né? Então ele está criando esses terraços justamente para minimizar aí a velocidade da água e favorecer a infiltração. Essa imagem aqui não tem nenhum cultivo, mas ela poderia, nesses espaços aqui do terraço, se plantar os cultivos. Por exemplo, plantar soja, plantar milho, plantar até pasto, né, para animais. Se o agricultor não tiver outra alternativa, ele usa isso. Isso é diferente de uma área que não tem nenhum terraço. Se não tiver nenhum terraço, nenhuma área que a água vai vir com tudo, arrastando tudo. Esse terraço aqui, ele vai quebrar essa velocidade. Similar lá à curva de nível, né? Que no caso a curva de nível, ela é basicamente como se aquele terreno já fosse daquela forma, já fosse daquele jeito lá o terreno. Como se a gente andar na zona rural, né, a gente percebe isso meio que natural. Os agricultores, muitos, né, já fazem esse tipo de cultivo. Mas a gente ainda vê muito assim, os morros todo desmatado, sem nenhum terraço, sem nenhuma curva de nível. E aí a gente já percebe nitidamente a quebra, né, daquele solo, né, começa a aparecer, digamos assim, as ravinas, e aí começa a surgir a vossoroca, que para se recuperar se torna mais custoso, mais caro, né, e mais longo para o agricultor. Tá? Então, nós temos essas duas técnicas. Claro, para mim fazer o terraço, eu vou ter que ter equipamento e máquinas, né? Aí vai ter que ter lá o motorista, o tratorista, né? Já mais ou menos capacitado para ele poder desenvolver o terraço. Isso daí vai gerar impacto depois, né? Porque vai quebrar, vai mexer o solo, né? Então, eu estou falando só da técnica que favorece, mas a gente sabe que vai ter alguns impactos. Porque a gente vai revirar o solo, vai cortar, e também aquele material não pode somente ser rocha, né? Porque se for só rocha, não é.
interessante para nenhum tipo de cultivo. Ele só pode ser, digamos, interessante para minimizar impactos lá embaixo, lá na planície, né? Ok? Aí, novamente, aqui a curva de nível, tá? Para a gente fazer essa comparação. E aí, de forma geral, né? O terraceamento ele evita erosão, ele retém água e pode favorecer a fertilidade do solo, tendo em vista que vai ter menos erosão, vai filtrar mais água, né? E aí a água junto, né? Obviamente vai estar os nutrientes. E aí, por fim, né, a rotação de cultura, né, que a gente já falou um pouquinho, mas lembrando, né, que essa rotação de cultura, ela está relacionada às famílias, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção qual é a família, por exemplo, se eu pensar em hortaliça, né, do couve, do alface, da chicória. Então eu tenho que fazer a rotação não somente daquela cultura, fazer a rotação entre alface, couve e salsa, por exemplo. Então, além de mudar esses termos, essas culturas, eu tenho que olhar direitinho lá as famílias, tá? Desses cultivos, que é para mim poder fazer um novo plantio com outra cultura. Como eu falei, né? A soja, ela tem uma família diferente do feijão, né? Que o feijão é leguminosa, assim também como do milho, né? Então, são de famílias diferentes aí desses cultivos, né? Por isso que o, o agricultor, né? O empresário lá, ele faz essa rotação justamente para ele favorecer lá o perfil do solo, favorecer, por exemplo, a, a criação, não, a condição, né, de aumento de biomassa, né, de folha, né, principalmente a leguminosa, né, feijão, né, que tem uma série, né, de espécies. Ela favorece muito as folhas, porque ela cresce muito rápido e dá muita folha. Então, essa folha ela vai ajudar aí a manter matéria orgânica no solo, né? Então, também é um dos propósitos, tá? Não é somente só adaptar lá o solo com diferentes cultivos, né? Mas também que ele vai favorecer a quantidade de biomassa, a quantidade de forragem, a quantidade de matéria morta, matéria orgânica no solo, para que ele possa ser nutrido. De formas que o solo ele não pode ficar exposto, tá, gente? Qualquer solo, ele não pode ficar exposto, né? Então, quando vocês for fazer qualquer tipo de plantio, seja uma árvore, uma cultura perene, né? Por exemplo, uma árvore de açaí, né? Que a gente tem muito aqui. Vocês têm que tomar cuidado de ter uma proteção no solo, de ter lá umas folhas lá cobrindo aquele solo. Porque o sol, ele é muito bom para a fotossíntese, né, das árvores. Muito bom não, ele é essencial, ele é necessário, né? É como se as plantas, né, os vegetais, ele tivesse comida através do sol, que é a glicose, né, que é a energia, mas ele precisa também dos outros nutrientes para ele poder ampliar aí, para ele se manter, digamos, vivo. Tá? E aí, o que é interessante para a gente? Além de ter, digamos, aquele ambiente, né, a gente precisa do alimento, né? Por exemplo, se eu estou plantando soja, eu preciso de soja, eu preciso de muita soja para me vender, para me compensar meus custos. Muito milho, muita hortaliça, então preciso de produtividade, tá? Além de eu manter o solo vivo, também a gente está interessado aí no recurso, né? Na produtividade lá da cultura, tá bom? E aí algumas informações importantes, né? Que faz parte desse processo, né? Que aí a gente pode fazer, digamos assim, um resumo aqui, assim, dessa discussão, né, dessa conversa que a gente está fazendo aí sobre os relevos e alguns conceitos que ele traz, né? Então, nos relevos planos, praticamente, né, a água fica naquele espaço, ela favorece lá a infiltração, né? Pode ser um plano numa planície lá embaixo, né, no nível do mar, ou num plano alto, né, numa altitude mais elevada, né? Então, essa área plana, e inclusive são as áreas recomendadas para fazer qualquer tipo de cultivo, de criar animais, porque vai cair água, e aí, teoricamente, essa água vai infiltrar no solo, e o solo ele precisa de água para ele se manter e para ele ter produção, né? Para ele gerar comida, gerar nutrientes para as plantas, né? Para pastagem e outros, né? Claro que quando eu falo em áreas planas, eu estou meio que desconsiderando aquela área de vaza, aquela área alagada,
porque essa área alagada, ela já favorece um outro tipo por exemplo, de cultivo, né? Um outro processo. Por exemplo, se eu quero plantar milho, assim, as áreas baixas, a área alagada não é favorável. Aí, se eu quiser plantar arroz, aí sim pode ser que essas áreas baixas, essas áreas alagadas, elas sejam favoráveis para mim, tá? Então, eu estou falando áreas planas aqui de forma geral, tá? E eu não estou me referindo à área de várzea, tá? A área de várzea, assim, é um outro contexto que a gente precisa de outro caminho, digamos assim, para a gente compreender melhor, tá bom? E, obviamente, né, os relevos inclinados ele não vai ser bom, porque a água vai correr mais rápido, né, não vai manter nutriente, vai arrastar, vai aumentar a erosão, obviamente. Por isso que alguns especialistas, né, alguns autores sugerem, né, a questão da curva de nível, o terraceamento e de cultura, né, como forma geral, tá? Aí o relevo abaciado, que seria, digamos, ele tem mais um pouquinho de água, né? Ou ele é um pouco inclinado, né? E pode ser lá o excesso de água, tá? E aí que seria uma outra forma de a gente pensar, de a gente refletir, né? Sobre outro tipo de processo, né? Como manguezal e outros, tá? E aí os relevos planos podem ocorrer em solos rasos quando a... Então, aí são um outro contraponto, né? Que a gente no caso que a gente é favorecido por excesso de água, né? Então a gente não tem muito assim esse processo, a não ser que seja específica, né? E aí tem uns vídeos, né? Aqui no YouTube, eu vou colocar para vocês, por exemplo, um de como é feito o terraceamento, que é, digamos, uma técnica mais trabalhosa, né? Precisa de uma tecnologia adequada e um acompanhamento mais específico, né, para poder não comprometer aí o solo, em vez de ajudar, né, pode prejudicar aí o solo. E aí, como ter produtividade? Porque eu acho que o grande, a grande ideia, assim, a questão que a gente quer tirar para a vida, para a prática, né, é isso, né? Porque a gente tem a noção, tem a ideia da importância de conservar aquele ambiente. Mas a gente sabe, né, que a gente precisa de comida, a gente precisa de materiais para que a economia ela gire, né? E respeite a questão ambiental, né? Então, por isso que a gente pensa em produtividade, em ganhos, né? Mas é claro, é um ganho dentro da questão da sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela, digamos assim, ela não significa que é só, digamos, para o vizinho. É o vizinho que vai se favorecer com a minha propriedade conservada, a minha propriedade direitinha, ama que é bonitinho, é a SEMA. Se a gente pensar bem, o ganho é para esse próprio agricultor, para esse próprio empresário, para esse próprio produtor. Porque ele, por exemplo, mantendo a conservação, mantendo direitinho, mantendo o solo produtivo, ele vai colher, ele vai plantar e pôr para a eternidade, deixar aí para suas futuras gerações. Tá? Então, na verdade, ganha diretamente com isso é o agricultor. Agora, é claro, né, ele tem que ter ferramentas, ter conhecimento de... E aí a gente tem, né, essa expertise, essa responsabilidade de estar acompanhando o agricultor, de estar dando sugestões, de estar aprendendo a técnica e levando essa tecnologia até esses pessoas, né, a esses empresários aí para que eles compreendam, né, que quem vai ganhar mais vai ser o próprio. Eu já vi experiência, né, de agricultor com toda a área já degradada, toda a área imprópria, né, para qualquer cultivo. Eu criava pasto, animais, e aí degradou. O solo dele estava todo cheio de vossoroca, né, todo cheio de buraco, e aí ficava muito difícil para ele recuperar. Ele tinha que ter dinheiro e tempo para ele recuperar aquela área dele, para ele poder ter lá o sustento da família dele. Mas por quê? Porque na época não teve uma gestão da propriedade ao longo do tempo. Só se preocupou em gado, em gado, em gado, e esqueceu o resto. É como se imaginasse que o solo ia estar eterno ali, justamente ele só usando, só usando. E aí ele viu que isso não foi possível. Eu visitei a propriedade e realmente disse, olha, tu vai recuperar, mas tu vai gastar dinheiro e vai gastar tempo. É o que ninguém tem, né? Eu preciso de comer todo dia, eu preciso de comida, de dinheiro para me pagar minhas contas. Então eu preciso de retorno. Então,
essas técnicas, esse cuidado com a questão ambiental, ele está junto, principalmente com o agricultor. É claro que essa ajuda, essa preservação, essa conservação vai favorecer ele diretamente, mas vai favorecer de forma geral toda a humanidade, né? Todo aquele entorno, né? Por exemplo, se ele lá trabalha de forma com técnica, de forma que evite a erosão, provavelmente os rios que estão próximos lá à propriedade dele não vai sofrer processo erosivo, de assoreamento, né? E aí, quando um rio ou uma nascente ela morre, ela deixa de existir, provavelmente ela vai deixar de alimentar ao longo, né, do rio, né? Outras famílias, outras propriedades, né? Então, as consequências já não serão só dele, já serão já para outras famílias, né? Para outras pessoas que necessitam daquele recurso, né, para ter lá, né, a sua produção, né, o seu cultivo, né? Então, são coisas que realmente a gente às vezes reflete, conversa, pensa e lê, mas a gente sabe que no dia a dia do agricultor não é fácil, né? Muita norma, muita lei, muita pressão e cabe, né, principalmente aos gestores públicos, né, criar incentivos também, né, criar instrumento, em vez de só cobrar, né, dar também esse apoio, né. O governo tem, né, algumas políticas públicas, como o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, onde tem recursos, né, a baixo custo, empréstimo, né, podemos dizer assim. Tem aí, por exemplo, para o PNAE, né, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o governo obrigou que as instituições, a prefeitura, principalmente, né, destinam 30% do valor para pequenos agricultores. Ou seja, se a prefeitura vai gastar R$ 100.000 com alimentação escolar, ela tem que deixar no mínimo R$ 30.000 para comprar produtos de pequenos agricultores, que a gente fala de agricultor familiar. Aquele agricultor, digamos que tem uma propriedade pequena, que planta geralmente hortaliça, às vezes ele faz o processamento de frutas, alguma coisa assim, e aí é vendido para as escolas. Tá? Então, e outros programas aí institucionais, né, que tenta ajudar esse pequeno agricultor justamente para ele compensar, entre aspas, digamos assim, todo esse cuidado que o agricultor tem que ter, né? Então, são conhecimentos assim muito importantes para essa área, né, rural, principalmente. E a gente agradece aqui a oportunidade de concluir essa parte e a gente vai ter agora uma outra aula também em que a gente vai ampliando, né, a abordagem, a gente vai refletindo, né, sobre toda essa questão ambiental, né, mas de forma que ela, digamos assim, ela se compatibilize com a questão ambiental, né? Ela não pode ser, digamos, só meio ambiente, né? A gente não pode pensar só a questão ambiental e esquecer que tem pessoas que se alimentam, pessoas que precisam ter lá uma cadeira, uma mesa de madeira, né? Mas que o nosso grande desafio é pensar essas duas coisas de forma sustentável, né? Então, são situações aí que a gente se depara, né, com a preservação, mas também com a realidade. Então, forte abraço, né? Qualquer dúvida, nos procure no Zap, tire suas dúvidas lá na conferência, né, que a gente vai esclarecendo da melhor forma possível para que vocês use essas ferramentas, né, para vocês possam experimentar essas ferramentas como aí profissionais, né, e excelentes profissionais, né, que é o nosso maior desejo.